Como é possível criar algo que traga clientes todo santo dia, sem eu, que sou terapeuta, precisar ficar correndo atrás de clientes? Ou então ficar esperando que alguma cliente fale bem do meu trabalho. Muito bem-vindo à Super Aula Terapeuta Desbloqueado. Meu nome é Paulo Ricardo Barbosa. Você está na quarta de 11 aulas. E assim como você, eu também sou terapeuta. Nessa super aula, você se torna segura no atendimento terapêutico, vai ter o respeito dos teus clientes por identificar e resolver a origem emocional do problema do cliente muito rapidamente. E olha, o melhor de tudo isso que você vai aprender aqui nessas 11 aulas é que você será reconhecida como uma terapeuta de resultados comprovados. Isso vai atrair muito mais clientes e você finalmente será valorizada no trabalho e até pela tua família, viu? Você vai poder cobrar quanto você realmente merece e finalmente ter a sua agenda aí lotada. A aula de hoje fala sobre terapeuta. Você acha difícil ter novos clientes sem indicação? Vamos falar desse assunto. Olha, a gente está só começando por aqui, hein? Se prepara que a aula de hoje pode realmente te ajudar a você dar uma organizada no teu lado profissional. Mas para a gente começar, e falando em ter novos clientes, o que a gente precisa ter em mente? Paulo, como é que a gente tem novos clientes? Bom, antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu falar para você sobre, afinal de contas, o que é depender das indicações para ter novos clientes. Então, eu vou passar rapidamente para você por aqui o que é você depender de indicações para ter clientes. E aí eu quero sintetizar em 6 sinais de alerta para você, terapeuta. Se a dificuldade em ter novos clientes está batendo na sua porta, fica atento a esses 6 sinais. E o primeiro sinal é: o seu marketing é totalmente boca a boca. O que é um marketing boca a boca, Paulo Barbosa? É aquele marketing onde você não tem nenhuma atitude, atividade ou faz nada para ter novos clientes. Você simplesmente atende quem te procura. E se essas pessoas gostarem de você, elas comentam com um parente, com um amigo, com alguém no trabalho, e aí vai surgindo novos clientes. Nada errado com isso, desde que você entenda que as pessoas que estão vindo para o teu atendimento terapêutico hoje, elas não confiam em você, elas não confiam no resultado do teu trabalho, elas confiam na pessoa que falou do teu trabalho para elas. Elas acreditam que você vai tirar a dor com a mão, tipo milagre mesmo assim. Por quê? Porque a pessoa não chega lá falando que você é um profissional qualificado, das técnicas que você estudou, dos anos, da dedicação, da experiência. Não. A pessoa que te indicou chegou lá e falou: olha, eu fui em tal lugar, estava morrendo de dor e a mulher resolveu. Então ela instala na mente da pessoa, desse futuro cliente, uma expectativa impossível de atender, que é: eu vou lá naquela mulher, eu dou um pouco de dinheiro para ela, aliás, bem pouco, e ela tira a minha dor. E o terceiro ponto é exatamente esse. Elas ouviram que o valor que você cobra é baratinho. Sim, porque quando eu indico algo, eu digo assim: ela cobra tantos pila. Vai lá, é tão bom. A pessoa não está indo pela tua qualificação, pela tua competência e nem pelos teus resultados. Concorda comigo que esse ponto 1 é fundamental? Agora, deixa eu te falar. Você depende da tua semana de pagamento? Sabe aquela semana do mês, a primeira? Esse é o segundo sinal de alerta, que é quando você bomba de atendimentos, quando tua agenda fica lotada e você tem a sensação de que você está por cima, né? Você é top terapeuta. Mas, na verdade, quando você olha para a tua agenda, isso só acontece nos 10 primeiros dias do mês. Talvez nos 15. Esse é um sinal de alerta, é o segundo sinal de alerta.
E o terceiro sinal de alerta, Paulo, é quando você atende apenas pessoas da tua cidade. Como é que é? Se as pessoas que te procuram, se os teus clientes em terapia são apenas as pessoas da tua cidade, você na verdade não está atendendo as pessoas da tua cidade, mas sim um certo círculo de pessoas que se relacionam e uma fala para a outra. E se você não romper essa limitação, em algum momento o que vai acontecer é que você vai se tornar refém dos teus clientes. Então, não vai ser mais você que vai olhar para o cliente e vai dizer: olha, aqui a melhor técnica, pelo meu conhecimento, que a gente deve fazer isso e aquilo. Não. Os clientes vão chegar e dizer: olha, eu vim fazer tal coisa porque a fulana falou que fez contigo e funcionou. Quer dizer, o cliente vem dizer o que é para te fazer. E aí nem sempre tu chega no resultado. E o segundo ponto, eles vão definir o valor que você pode cobrar pelo teu trabalho. Porque a pessoa que me falou que você trabalha falou quanto você cobrou dela. Só que isso foi ontem, foi semana passada, foi mês passado, foi ano passado. E aí você fica refém de um círculo onde tudo lá fora aumenta, né? A conta do mercado está mais cara, a gasolina está mais cara, a internet está mais cara, tudo mais caro. Você precisa sustentar a tua família e você não consegue elevar o valor do teu serviço, porque você está refém de um grupo de clientes limitado. Então, depender das pessoas, dos clientes apenas da minha cidade, é o terceiro sinal de alerta. E a notícia boa em relação a essa limitação é que ela é uma limitação mental, ou seja, ela só existe dentro do teu pensamento. Se você ajustar o porquê você pensa assim, você rompe essa barreira. Então ela não é uma barreira real, mas ela é uma barreira cultural ou de conhecimento. Ela é uma barreira mental do pensamento. Essa linha divisória do que é seu cliente e de quem não é seu cliente, ela não existe geograficamente. Por exemplo, o teu Instagram tem alguma divisa de município, de estado ou de país? Nenhuma. O mundo, hoje em dia, nos anos 2000, né, quando a gente fez a virada de século, muito se falava que a gente viveria um mundo globalizado. Você lembra? Para quem é trintão, quarentão, cinquentão, lembra do que eu estou falando. Que a gente esperava viver um mundo globalizado. Só que por que não se fala mais nisso hoje? Porque a gente está vivendo num mundo globalizado. Outro dia teve uma guerra na Ucrânia, na Rússia, que talvez você nunca foi lá, e você está pagando R$2-3 a mais no litro de gasolina no Brasil por causa disso. É o efeito do mundo globalizado. Um efeito negativo. Mas e aí, você vai ficar reclamando? Por que você não aproveita o lado bom de um mundo globalizado, que é, hoje você pode atender pessoas de qualquer lugar do mundo? A gente vai falar mais sobre isso, mas esse é o terceiro sinal de que as coisas vão mal para você, terapeuta. O quarto sinal: a minha família não indica o meu trabalho. E eu poderia falar esse quarto sinal até como, sabe, nem a minha família sabe direito o que eu faço. Sinal de alerta número 4. Por que, Paulo, que isso é um sinal de alerta? Porque isso está acontecendo aqui comigo, aqui na minha família. Então deixa eu te falar. O que está acontecendo não é que a sua família não te respeita, não é que a tua família não te ama, não é que a tua família é contra essas coisas de terapia. Isso tudo são falácias. O que são falácias? Aquelas frases que a gente adota como se fossem crianças num semáforo e usa para justificar nossos fracassos. Falácias. Quando a gente sai da falácia, o que realmente acontece quando a família da gente não sabe direito o que a gente faz e não respeita o que a gente faz? Eu vou te falar. A verdade é, a sua família não vê o que você faz como um trabalho sério, e sim como um passatempo, ou você não deu certo em outra coisa e eles acham que você está tentando isso. Faz sentido para você? E qual é o verdadeiro problema, né, aonde você precisa agir para mudar essa visão da tua família sobre você? Afinal de contas, se nem os teus te defendem, quem vai te defender lá fora? O verdadeiro problema é que você não tem resultados comprovados. #saquei se você pegou isso. Se a sua família não respeita o que você faz,
É porque, na verdade, você não tem resultados comprovados. Agora sublinha, grifa, pega um marca-texto e grifa a palavra comprovados. Porque resultado todo mundo tem. E aí você vai entrar numa falácia de novo. Dizendo, não, mas claro que o meu trabalho tem resultado. Sim, tem resultado. Mas comprovado publicamente? Não tem. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? É para isso que você está nessa aula. Calma lá, respira. Então o verdadeiro problema é você não ter resultado comprovado. Provavelmente seus clientes, eles elogiam como você é atencioso, querida, que você atende rápido, que você cobra pouco, etc, etc. Elogio, elogio e elogio. Elogio não paga boleto. Elogio não paga a conta de luz da companhia. E ser uma pessoa maravilhosa é muito bom, mas também não põe comida na mesa e não paga o colégio dos seus filhos. Então o que você não está percebendo? O que é que está no ponto cego da sua profissão? É que eles, eu digo, os seus clientes, não estão avalizando o seu trabalho. E como que eu resolvo esse problema? Tem um método para coletar depoimentos. Ah, nunca pensei nisso, nunca ninguém me ensinou. É por isso que você está assistindo essas 11 super aulas. E na aula de hoje eu vou te explicar como. É simples. Você precisa coletar provas, documentos antes e depois. Por exemplo, eu tenho uma cliente que tem um exame de um tumor no tornozelo e eu tenho um depoimento dela falando com os papéis na mão que, isso aqui faz 3 meses. Tinha um tumor, tinha assim. Voltei para fazer cirurgia, os médicos disseram que não iam fazer mais. Por quê? Porque o tumor sumiu. Imagina você ter o teu cliente falando uma coisa dessa. Isso é prova. Documento, exames médicos mostrando o tumor, exames médicos mostrando que o tumor sumiu e que virou uma outra coisa, não vou dizer insignificante, mas bem menos complicada, bem menos dolorosa, danosa, que talvez possa ser tratada até com fisioterapia. Você está entendendo aonde que está o erro quando a tua família não te respeita? Você tem que mudar esse jogo. Como mudar esse jogo? Criando provas comprovadas do resultado do teu trabalho. Para resolver o problema é simples, tem que ter um método. Um método o que é? É um passo a passo, um sistema que você aplica com todo santo cliente. Que pega o cliente na dor, quando ele chega com problema, e que pega esse mesmo cliente quando ele está assim, sabe aquele momento que o sorriso dele vai de orelha a orelha, que ele está feliz demais com o resultado da tua terapia, que ele está tão empolgado com a felicidade do que aconteceu, que ele subiria num palanque e gritaria para todo mundo, gente, eu estava com tumor outro dia, o tumor sumiu. Eu não dormia à noite, agora eu durmo. Eu não sei qual é a tua técnica, qual é a tua área de especialidade, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim, que aquilo que você pratica, que você faz como terapeuta, mudou a vida dele. É naquele momento que você tem que ir lá e gravar o vídeo. E para fazer isso, mas as pessoas não gostam de gravar, as pessoas não gostam de se exibir, as pessoas não gostam de mandar vídeo. Não é que as pessoas não gostam, falácia de novo. É você que não sabe como pedir do jeito certo. Mais ainda, você nem deveria pedir, você deveria ter um método que cria uma circunstância, um mecanismo, aonde quando vê, aquilo já aconteceu. A pessoa já deu o depoimento para você, você já tem isso registrado. Nossa, isso parece um milagre. Não é. Dentro do nosso programa Terapeuta Desbloqueado, tem um módulo onde eu ensino você a criar autoridade. E lá nesse módulo, onde você aprende a ter autoridade como terapeuta, eu ensino você como conquistar, como obter os depoimentos do cliente, sem que o cliente tenha aquele constrangimento de pegar o celular e dizer, agora eu tenho que gravar um vídeo falando bem da fulana. Cara, isso realmente vai ficar uma droga. Porque se a pessoa já pega o celular se sentindo obrigada a falar e ela não gosta, ela é constrangida, ela não gosta de se expor, vai ficar ruim. Pior, a pessoa vai querer decorar palavras, vai ficar falso, não vai ficar bom. O depoimento bom é aquele que a pessoa está aqui, talvez numa ligação com você. Meu Deus, e tu não sabe, daí eu cheguei em casa, aí eu estava cansado, fui dormir, e aí eu deitei dormir e eu apaguei. Meu Deus, sem tomar remédio. E quando eu vi, eu acordei, já era de manhã. E na outra noite, a mesma coisa. Eu estava cansada, quando eu vi, eu fui dormir, eu nem lembrei de tomar os remédios.
Tu acredita que eu voltei a dormir e eu não estou precisando de remédio mais? Ponto. Esse é o depoimento que muda o jogo para você e que vai trazer clientes para você sem que ninguém tenha que ir lá falar para Beltrano e Ciclano que você é bom, que você cobra baratinho. Você está entendendo o jogo? E olha, isso aqui está só começando. É só o princípio dessa aula. Vamos para o quinto sinal. O quinto sinal de que a pessoa está dependendo de indicações, né? Então é o quê? É quando você está atendendo 6, 8, 10 clientes por dia. Sim, porque tem gente que acha que lotar agenda é tipo atender das 6 da manhã às 8 da noite. E aí você não tem vida. Provavelmente você tem um complexo de inferioridade que não foi tratado. Provavelmente você virou terapeuta por arrogância. O que é virar terapeuta por arrogância? Você tinha tuas dores, teus problemas, e em vez de tratar eles, você começou a fazer cursos, achando que fazer formações, cursos, aprendendo as técnicas, você ia resolver as tuas dores. Ou seja, de novo, você é arrogante, porque você nem sequer tratou as tuas dores e saiu querendo tratar as dores dos outros. E aí você precisa olhar para dentro. E aí eu te faço um convite. Se você está atendendo 8, 10, 12 clientes por dia, para de te punir. Para de te punir pelo passado, pelas tuas dores, pelo teu sentimento de inferioridade. Vai cuidar disso. Faz a tua terapia em você mesma. Agenda com um professor, com alguém que você confia. Uma agenda cheia. Isso não é cheia, isso é uma agenda superlotada. Quando a gente atende mais do que a gente vive. Não tem nem energia física para dar conta de tanto cliente assim. Sabe para que ela serve? Para você não ter tempo para olhar para você mesma. Para você não ter tempo de olhar para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Então ela é um mecanismo em que você se esconde e foge da vida que você tem e das pessoas com quem você convive. Se você cobrasse o justo pelo teu trabalho, você iria continuar recebendo a mesma coisa ou até mais do que você ganha hoje e sobraria tempo para você viver. Mas o que você faz? Você cobra menos do que o teu trabalho vale para você viver em escassez, porque aí você tem a desculpa perfeita para não ter tempo para olhar para a tua própria vida e estar 24 horas por dia carregando e apalpando a dor do outro. Isso é um sinal de alerta dos mais importantes, que é você que precisa de ajuda antes de ir atender o cliente. Sexto sinal de fumaça de que você, terapeuta, está correndo sérios riscos de ficar sem clientes. Não tem como fazer online a minha terapia. Essa é a falácia número 1. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz essa técnica desde que você nasceu? Porque você não nasceu terapeuta, você se tornou terapeuta. E para ser terapeuta você teve que estudar, aprender, fazer uma formação onde te foi ensinada uma técnica. Você é essa técnica? Eu acredito que não. E se você não é a técnica, se você é maior do que a técnica, então deixa eu te perguntar uma coisa. Todas as técnicas passaram por atualizações durante a pandemia. Quer um exemplo? Consteladores familiares diziam antes da pandemia que não se podia constelar online. Agora, todos eles, até os professores que proibiam, que diziam que não podia, fazem constelações online. Antes da pandemia, as escolas mais importantes de hipnoterapia diziam que não tinha como fazer uma sessão de hipnoterapia online. Depois da pandemia, essas mesmas escolas ensinam você a atender online e detalhe, tanto na constelação quanto na hipnoterapia, com o mesmo nível de resultados. Se a sua técnica hoje depende de tocar o cliente fisicamente, né? Então você deveria aprender talvez uma segunda ou terceira técnica que facilitasse, que possibilitasse você ter, nem que seja um outro atendimento que você pudesse fazer online. Não estou dizendo para você parar com o que você faz hoje, eu estou dizendo uma segunda ou terceira técnica. Porque quando você aprender uma segunda ou terceira técnica,
você vai perceber que, na verdade, você pode criar um método único, e a gente ensina isso também no programa Terapeuta Desbloqueado. Você encontrar dentro de você qual é teu método, teu mecanismo único de tratar o ser humano e levar ele ao resultado que ele busca. Então, fica aqui uma dica. Se você ainda está agarrado a essas crenças, a essa falácia, como a minha técnica não tem como aplicar online, você está certo. Talvez a sua técnica realmente não tenha como aplicar online. Só que você não nasceu terapeuta e você não nasceu especialista nessa técnica. E a essa altura do campeonato, do conhecimento, da prática, da experiência, você deveria entender que todas as técnicas, as práticas levam a um único lugar, que é a cura do ser. Então a gente pode pegar caminhos diferentes, mais adequados a essa ou aquela história do nosso cliente. E isso é ótimo, nos torna únicos. Mas nós dependermos de uma técnica e só dela para chegar a um resultado, isso significa que nós ainda somos muito medíocres. E o que é medíocre? Eu não estou te xingando, não estou te denegrindo. Medíocre é que nós estamos muito medianos. Precisamos desenvolver mais nosso conhecimento, nossa técnica e principalmente a nossa habilidade. Bom, agora que eu falei para você o que é ter problemas, né, sinais de fumaça em que você depende das indicações, eu vou passar rapidamente sobre o que não é depender de indicações. Então, quando você está no chuchuzinho, tudo legal, quando você não depende do marketing boca a boca, como é que a sua vida está? Vou te falar. Primeiro, o seu nome profissional, meu nome pessoal pode ser Paulo Ricardo Barbosa da Silva e não sei o quê. Qual é o meu nome profissional? Meu nome profissional é Paulo Barbosa. Quando o seu nome profissional é maior do que o nome da técnica que você aplica. Então, por exemplo, se aí nos teus clientes o pessoal fala, não, a massoterapeuta, você tem um problema sério. Mas se a pessoa fala assim, eu preciso ir na Rosinara. Por quê? Não, porque eu estou precisando dar uma olhada numa questão em constelação familiar. Ela faz constelação? Sim, ela faz constelação e algumas outras coisas. Mas eu gosto da Rosinara porque, nossa, eu vou lá, ela resolve, ela me ajuda a encontrar e ver aquilo que eu não estou vendo. Opa! O nome da Rosinara, terapeuta, estou fazendo uma menção aqui em homenagem a uma amiga, o nome dela é maior do que o nome da técnica. Então a pessoa não vai só num constelador, até porque constelador na tua cidade deve ter uns quantos. Massoterapeuta na tua cidade deve ter uns quantos. Terapeuta familiar na tua cidade, ainda que a tua cidade seja pequena, deve ter uns 3, 4. E aí vira só mais um. Agora, quando o teu nome é mais forte, você não depende de indicação boca a boca. Por quê? Porque o teu nome já circula. Você é uma fonte, né? Ponto 2 agora, esse foi ponto 1. Ponto 2, você é uma fonte de conhecimentos. E mesmo quando a pessoa não está com dor, ela gosta de saber mais com você. Então, por exemplo, se você é um especialista na área e fala sobre relação de pais e filhos, e eu estou lá com o meu filho e eu não tenho nenhum problema, está tudo legal com meus filhos. Só que o que você fala é tão legal, é tão interessante e são coisas diferentes que eu não encontro em outro lugar. Quer dizer, você tem um conhecimento profundo sobre o que você faz, de maneira que quando você fala, eu quero te ouvir. Mas eu nem estou com problema com os meus filhos. Mas eu quero saber porque, cara, eu tenho filhos. E eu tenho amigos que têm filhos com problemas. E quando eu tiver com um amigo meu que está com um problema, eu quero saber o que dizer. Então você se torna, vou repetir, ponto 2, uma fonte de conhecimento, mesmo quando a pessoa não está em sofrimento, na dor, no problema. Qual o ponto 3? Mesmo os outros profissionais procuram ouvir você sobre esse assunto. Como assim, Paulo? Confuso isso. Olha só. Você é um constelador familiar, supondo, ou uma massoterapeuta, tá?
Só que você cuida de uma questão específica e você estuda profundamente isso. O que vai acontecer a partir daí? Você vai desenvolver o que se chama especialidade no assunto. E se eu sei que você, por exemplo, massoterapeuta, é profundamente especializado em nervo ciático, quando alguém chega no meu consultório, eu sou um concorrente teu, eu sou um terapeuta. Só que, sei lá, eu atendo todos os casos, ou eu sou especializado em mães e filhas, ou sou especializado em câncer, outra coisa. E aí chega o cara com um problema no ciático, e eu começo a tratar ele, ajudar ele, e eu vou comentar, vou dizer, olha, tem uma colega minha que é especializada em nervo ciático, e ela pode te ajudar muito. Ou, quem sabe eu até faço o seguinte, e aí vem o ponto 3. Mesmo outros profissionais procuram te ouvir sobre o assunto. Então eu olho a minha agenda, pego a minha agenda lá, cadê minha agenda aqui? E olho que, semana que vem eu tenho fulano, beltrano, tarará. Opa, tenho aqui a Fabrícia. Tá bom, Fabrícia, beleza. Olha, a Fabrícia tá vindo aqui porque ela tá com problema de insônia. E aí eu lembro, poxa, meu colega Rafael, ele só trata problemas de insônia, o cara é especializado nisso. E eu tenho um bom relacionamento com ele. Vou mandar uma mensagem para o Rafa. Ô Rafa, tudo bem? Essa semana eu vou atender uma cliente aí que está sem dormir, está com problema assim de insônia. O que você me diz? E aí, esse terapeuta diz, cara, quando o problema de insônia, a primeira coisa que tem que olhar é tal coisa, o segundo passo é tal coisa. Você percebe, você deixou de ser um terapeuta comum. Você rompeu aquele lugar onde todos estão e que todos fazem tudo e todos são bons em tudo, mas ninguém é excelente em nada, e você subiu um degrau porque você agora é especialista nesse assunto. Quando o problema é esse, ninguém é melhor que você. E é aí que até mesmo outros terapeutas, teus colegas, vão indicar você e vão te procurar para pedir conselhos. Se você for dar uma palestra, eles vão te assistir. Se você gravar um videozinho para a rede social, eles vão querer ver. Você virou uma fonte sobre esse problema, uma fonte de solução. Ponto 4. A sua autoridade no assunto te torna essa fonte de pesquisa. Acabei de explicar, está explicado. 5. Sua rede de contatos ultrapassa tua cidade e teu estado. Ou seja, quando você saiu daqui, do lugar onde todos os comuns estão, o que você faz? Eu sou terapeuta. O que você faz? Eu sou constelador. O que você faz? Sou massoterapeuta. Todo mundo igual. É tipo uma caixinha de detergente em pó ou de lata de tubo de azeite, né? Óleo de cozinha no supermercado. Todo mundo igual. O que você faz? Você olha qual é o mais barato. Entendeu? Quando a gente está no todo mundo igual, a pessoa compra o mais barato. Agora, quando tem uma coisa que destaca você, que tira você aqui do lugar dos medianos e torna você excelente, excepcional ou diferenciado, e como faz isso? Quando você sabe mais sobre um assunto do que todo mundo. O grande erro pega essa, #saquei para quem entendeu essa aqui. O grande erro é quando você acha que você deve saber sobre todas as coisas, de tudo um pouco. Porque aí você tem a receita de ser um medíocre. E um medíocre é aquele profissional que está no meio de todo mundo, que ele é médio como todos os outros. A excelência vem de você escolher algo que você ama, e a gente ensina isso no nosso programa Terapeuta Desbloqueado, como você escolher exatamente o aspecto aonde você vai ter excelência, aonde você se destaca, aonde você se torna único. Mas vamos lá, dito esses 5 pontos aqui, vamos em frente, né? Cadê meu povo? Volta para cá, volta para cá. Então, deixa eu fazer a transição aqui, tirar os slides. Nessa super aula, nós vamos resolver o problema da falta de clientes para você, terapeuta. Eu vou te mostrar primeiro, passo a passo, coisas que você pode estar fazendo na sua prática profissional, normalmente, na melhor das intenções, mas que estão aí
tornando você refém de um círculo bem limitado de clientes e pior, clientes que não vão valorizar o teu trabalho e nem pagar o que você realmente merece, tá? Então, vamos em frente, porque essa aula está só começando. E eu sei, nossa, eu já passei aí 6 pontos, né, de sinais de alerta para você, já passei 5 pontos que vão te levar ao sucesso. Aqui eu já poderia encerrar a aula, mas calma, a gente está só começando. Na segunda parte eu vou te mostrar o jeito certo de construir uma fonte inesgotável de novos clientes. E terapias, claro. Melhor ainda, isso vai valorizar o teu trabalho constantemente, ou seja, não é uma ação que dura uma semana, um mês, é constantemente, tá? É se manter, levando você a ser remunerado cada vez melhor, porque cada degrau que você sobe, você é melhor remunerado, e isso incessantemente, quer dizer, você cada vez cresce mais como profissional, como ser humano e também financeiramente, e isso é muito importante. Você pode ainda seguir essa indicação especial que eu vou fazer lá no final da aula, exatamente, no finalzinho da aula, eu vou fazer uma indicação especial. E se você seguir isso, ela vai te transformar numa referência no assunto. Você vai ser convidado para eventos, atendimentos fora da tua cidade e quem sabe até ensinar outros profissionais terapeutas como você. Mas isso é um bônus e eu reservei para você lá no final da aula. Eu quero te contar a história do Thomas, que é fisioterapeuta. O Thomas é um amigo meu e eu conheci ele anos atrás numa formação em constelação familiar. E, cara, eu não sabia quando eu conheci ele, mas ele era apaixonado por hipnose e hipnoterapia. E isso fez com que ele se aproximasse de mim, porque afinal de contas eu formado hipnoterapeuta, ele queria saber a respeito, queria entender como funciona, ele foi se aproximando e a gente construiu uma bela amizade. E ele sonhava fazer a formação de hipnoterapia, gente. Era o sonho da vida dele. E por que ele não fazia? Porque ele tinha muito medo. Primeiro, a escola de hipnoterapia, a formação como hipnoterapeuta, é uma formação extremamente cara. A gente está falando de mais de R$20.000, tá? E aí ele ficava se perguntando, cara, eu vou botar um dinheiro que eu não tenho, né? Vou ter que pegar emprestado, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que financiar para poder fazer essa formação. E aí, será que eu vou conseguir hipnotizar as pessoas? Então esse medo, essa insegurança de será que eu vou conseguir, paralisava o meu amigo Thomas. Será que isso vai dar certo? Será que profissionalmente eu posso ser um hipnoterapeuta e viver disso? E esses medos, essas inseguranças paralisaram o Thomas por mais de 2 anos, até que ele reuniu coragem e realmente tomou a decisão de ir para uma escola e se formar naquilo que ele tinha tanta paixão, que era estudar a hipnose, a hipnoterapia. E ele, como fisioterapeuta, tinha muito potencial, você concorda comigo? Então ele juntou tudo que ele tinha, pegou dinheiro emprestado com a família, com o pai, com a mãe, e ele foi lá e fez a formação dele. Só que aí o que aconteceu foi o que eu chamo de um milagre do primeiro mês. Você que já se formou terapeuta, você viveu o milagre do primeiro mês? Vou te explicar o que é o milagre do primeiro mês. Esse cara, o Thomas, fisioterapeuta, ele tinha lá uma renda, tá? Não sei, aí você define aí qual era a renda dele como fisioterapeuta. Quanto ganha um fisioterapeuta aí, que você conhece? Essa era a renda do Tomás. E ele foi e fez a formação como hipnoterapeuta, voltou da escola formado e ele começou a atender como hipnoterapeuta todo mundo que ele conhecia que estava interessado, obviamente. E o resultado disso foi que nos primeiros 30 dias, o Thomas conseguiu faturar apenas como hipnoterapeuta 4 vezes o que ele ganhava todo mês como fisioterapeuta. E eu chamo isso do milagre do primeiro mês. Por quê? Porque, obviamente, você tem um público consumidor retido. O que é um público retido? É uma galera que te conhece e que também tem o desejo, o sonho de passar por uma hipnoterapia, de saber como funciona e nunca tiveram acesso.
E aí chega você lá, pá, fiz aquela formação poderosa, me tornei um hipnoterapeuta, tô top nisso. O que essa galera faz? Eu quero fazer. Marca para mim. Quanto é que custa? Que dia tu tem? Bum! Explode a tua agenda. Então eu chamo de um milagre do primeiro mês esse teu retorno da formação quando chove clientes. E olha, eu preciso te falar uma coisa. Ele faturou 4 vezes mais, mas em nenhum momento ele deixou o trabalho dele como fisioterapeuta de lado. Ele continuava exercendo a profissão de fisioterapeuta e ainda fazendo atendimentos com o hipno. Esse é o melhor dos mundos. Então ele achou, cara, nossa, resolvi minha vida. Sensacional, sabe? Isso foi assim, uma mudança radical para ele. Só que ele não percebeu que o método dele de captar novos clientes se baseava em 2 coisas. Primeiro, os clientes da fisioterapia e os amigos dele que souberam que ele se tornou hipnoterapeuta. E segundo, clientes que passaram pela hipnoterapia e saíram falando maravilhas e trouxeram outros amigos. Ou seja, nem no método 1 e nem no método 2, o meu amigo Thomas tinha poder sobre. Então, tanto quando ele começa a fazer hipnoterapia com as pessoas que ele já atendia na físio, com parentes, com amigos, isso aqui é uma ação passiva, ele não está ativo, ele está passivo. Eu me tornei hipnoterapeuta, todo mundo que quer e gosta me procura porque sabe que eu existo. Eu sou passivo, eu só recebo. No segundo modo, as pessoas que passaram por isso e ficaram encantadas, apaixonadas pela técnica, estão falando bem de mim por aí. E aí isso faz com que mais pessoas que também já têm a decisão, que já querem fazer, me procurem, porque é o que elas querem. De novo, eu sou passivo. Nessa relação, nas 2 relações, eu sou passivo. Eu não tenho poder sobre nenhuma delas. Eu só recebo aquilo que vem. Ele não percebeu que ele estava caindo nessa armadilha. E com o tempo passando, esses clientes começaram a se escassar, se tornar cada vez mais escassos, cada vez diminuindo. Porque, além de tudo, ele morava numa cidade muito pequena. Um tempo passou, cerca de 1 ano e pouco depois, e eu encontro esse meu amigo há muito tempo que a gente queria conversar, e a gente foi tomar um chopinho num bar. E eu tô lá conversando com ele, dando risada, falando, de um monte de coisas. E ele me fala, cara, tô pensando em fazer um curso em prótese dentário, ser protético. E eu olho pro meu amigo e, como diz lá no interior, me caiu os butiá do bolso. Porque, caramba, o cara é fisioterapeuta, formado, fez outra formação caríssima, é hipnoterapeuta, tem sucesso, um monte de cliente. O que está acontecendo? E aí eu pergunto para ele, ele explica para mim que na cidade dele não tem cliente suficiente para ele atender somente como hipnoterapeuta. Então, ele estava pensando em abrir 1 vez por semana como hipnoterapeuta e o resto da semana trabalhar como protético. Qual é o problema aqui, gente? Cadê teu trabalho como terapeuta? Cadê teu sucesso? Se tu conseguiu faturar no primeiro mês 4, 5 vezes mais, quer dizer que o trabalho, a técnica que você tem funcionam. Que você está refém do fato de não ter clientes. Mas vamos adiante, vamos um pouco mais profundo. Por que ele acredita que não tem clientes? Porque ele tem uma crença central em que ele depende que as pessoas gostem dele. Ele acredita que só as pessoas que gostam dele vão procurar ele. E aí ele continua no modo passivo. Ele não se torna o cara ativo da relação que diz assim, não, eu vou lá e vou mostrar para essa pessoa que isso aqui faz bem para ela e que se ela fizer isso aqui vai resolver o problema da vida dela. Não. Ele senta e espera que os clientes venham até ele através das indicações. A
gente conversou e o que aconteceu foi que ele percebeu que tudo isso estava linkado a um padrão de baixa autoestima e de uma violenta autossabotagem. E foi então que ele descobriu a chave do sucesso. Durante 1 ano a seguir, ele começou todos os dias a postar algo nas redes sociais. E aí vem aquele drama, né? Mas sobre o que eu falo? Ele respondia perguntas que os clientes tinham sobre o trabalho dele. Ele respondia perguntas, curiosidades sobre hipnose e hipnoterapia. E ele começou a conhecer quem era o cliente real dele, quem eram aquelas pessoas assim mais padrão. Quem vem fazer hipnoterapia comigo é esse perfil de pessoa. E ele começou a anotar perguntas que essas pessoas faziam. Ele começou a identificar quais eram os medos que essas pessoas tinham sobre passar por uma hipnoterapia. E foi aí que ele descobriu um grande tesouro. Ele descobriu as maneiras que a terapia dele poderiam mudar a vida das pessoas, mas que essas mesmas pessoas sequer imaginavam que isso era possível. Eu chamo isso de você literalmente educar as pessoas. E é quando você educa as pessoas de que você tem uma solução para um problema que a pessoa tem e não sabe aonde encontrar resposta ou solução, que você cria uma legião de fãs. E aí, em vez de ele faturar 4 vezes mais, ele fatura 8 vezes mais. E com muito mais tempo livre. Porque a partir do momento que ele não dependeu mais só da cidade que ele mora, a agenda dele começou a bombar. Ele começou a viajar para atender fora da cidade dele. E, inclusive, ir a outros estados para falar sobre o trabalho dele. Então, talvez você hoje está paralisado. Você ouviu a minha história e diz assim, mas eu não sei o que falar. Eu quero que você faça uma anotação agora. Você que diz que não sabe falar bem, que você não posta nada na internet porque você não sabe o que falar, não sabe como falar. Você que diz que não posta nada no teu Instagram porque você tem vergonha de gravar vídeos. Eu quero dizer para você que isso é uma baita mentira que você conta para si mesmo. E o ruim não é você mentir para si mesmo, porque um pouquinho todos nós mentimos. O problema é quando você acredita nas próprias mentiras. O que realmente acontece sobre não saber o que falar é que você não sabe no que você é bom. Como assim, Paulo, não sabe com o que é bom? É que você não se especializou em nada. Sabe, você está lá junto com todo mundo. Você é massoterapeuta, constelador, hipnólogo, psicólogo, o que for. Você ainda é só mais um. Você não descobriu o que é que torna você único e que tira você da prateleira do supermercado como um igual, aonde os clientes olham para o preço para ver qual é mais barato. Quando você se especializar em alguma coisa, você resolve isso. E se você é especializado num assunto, você fala sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre esse assunto que você estuda. Você também não sabe quem é o teu cliente. Se você não é especializado em nada, todo mundo é teu cliente. E se todo mundo é teu cliente, ninguém é teu cliente. Como é que você vai responder os medos e as inseguranças de um cliente que você não sabe direito quem é? Pode ser o cara da esquina, pode ser o cara da farmácia, pode ser o cara do mercado, pode ser o médico, o prefeito. Você não sabe com quem você está falando. Então você não fala para ninguém. Se você soubesse que o teu cliente é 90% mulheres, você ia direcionar a tua fala para mulheres. Se você souber que 90% dos teus clientes, ou 80% dos teus clientes, são mulheres acima de 30 anos, até os 60, você ia falar do jeito que elas falam. E se você sabe que os teus clientes são mulheres acima de 30 anos, ou entre 30 e 60 anos, você consegue sentar e fazer uma lista com os 10 maiores problemas que essas pessoas têm. E aí, cada um desses pontos, cada um desses problemas, você constrói assunto para muitas e muitas apresentações, vídeos, postagens e tudo mais. Então, não saber o que falar significa que você não é especializado em nada.
e que você também não sabe quem é teu cliente e que muito menos você tem controle sobre o que você faz. Então, alerta, está na hora de você prestar muita atenção nessa super aula aqui. Antes, deixa eu te fazer aqui um convite. Esta é a super aula mais importante. A gente está fazendo 11 e tem uma delas, a 12ª. Se você está gostando dessa 4ª aula aqui, imagina da 12ª. Você está numa série de 11 lives onde eu vou fazer super aulas, mostrando um super conteúdo para você se tornar um profissional terapeuta respeitado, para você ter segurança na hora de fazer atendimento e lotar a tua agenda. 11 super aulas. Só que o melhor do conteúdo, o suprassumo, aquilo que vai fazer a virada de chave, aquilo que vai mudar a sua vida, eu deixei para a 12ª aula. E essa 12ª aula, ela vai acontecer no dia 1º de setembro, anota aí, 1º de setembro, às 20 horas, no meu canal do YouTube. E tudo que você precisa fazer para participar é estar dentro do grupo de WhatsApp que nós temos. Um grupo somente de terapeutas. Terapeutas que vão se desbloquear. Como é que faz para se inscrever, Paulo? Como é que faz para ter acesso a esse grupo de WhatsApp? É simples. Aqui na descrição do vídeo do YouTube, bem abaixo tem como se inscrever. Você vai clicar nesse link depois e você vai se inscrever e vai entrar no nosso grupo de WhatsApp. Não esquece, tem que estar no grupo de WhatsApp. Beleza? Bom, agora eu quero sintetizar tudo que a gente aprendeu nessa aula em 2 pontos. 2 pontos bastante simples. É fácil ter novos clientes todos os dias. E eu quero mostrar para você como fazer isso. Então eu quero dar uma repassada primeiro sobre aquilo que a gente já falou. O que a gente já falou? Na Super Aula 01, eu mostrei para você o poder que tem fazer uma avaliação de alto impacto. E como isso torna você um profissional respeitado, admirado e desejado, que fecha muito mais terapias, que tem segurança financeira. Na Super Aula 2, eu falei para você sobre ser seguro na hora lá do seu cliente, na hora de atender, como ser mais seguro. Super Aula 2, está aqui no canal do YouTube. Na Super Aula 3, eu ajudei você a perceber como é possível você ter certeza que resolveu o problema do seu cliente. Se você ainda não assistiu qualquer uma dessas 3 aulas, assim que essa aula aqui terminar, você pode marcar elas aqui no meu canal do youtube.com/terapia definitiva. E aí você vai poder assistir todas essas 4 super aulas. E eu quero te convidar, claro, para o programa Terapeuta Desbloqueado. E eu vou falar mais sobre esse programa, eu vou te convidar a fazer parte desse programa lá no dia 1º de setembro, na 12ª live. Então, aqueles fortes, resistentes que caminharem comigo essas 11 lives, que aprenderem todo esse conteúdo, se prepara, porque eu estou pronto para oferecer a você um programa onde eu vou te pegar pela mão e vou ajudar você dia após dia, te orientando, te auxiliando a você desbloquear de uma vez por todas a tua profissão e ser uma referência respeitada no assunto. Não importa qual tua técnica, tá? O que importa é você se sentir mais seguro no teu atendimento. O que importa é você ter uma agenda lotada. O que importa é as pessoas te respeitarem, tanto a tua família quanto as pessoas lá de fora. Agora, a gente tem dentro do programa Terapeuta Desbloqueado um módulo que fala sobre você ter um método único. Meu Deus, o que é um método único? Um método único é quando você pega tudo que você já fez de formação, de cursos, todo o conhecimento que você tem e você descobre como empacotar, como fazer uma técnica de terapia nova, só sua, a partir daquilo que você já sabe. É literalmente você criar um mecanismo de atendimento para os teus clientes que é só seu. E se é só seu, não pode ser comparado com ninguém. Porque aí a pessoa não vai lá fazer uma massoterapia, ela não vai lá fazer uma constelação familiar, ela não vai lá fazer um reiki. Ela vai lá
porque ela quer falar com o Paulo Barbosa, porque o Paulo Barbosa vai me ajudar a resolver esse problema. Você se torna único. Só aqui você já percebe que já é mais diferenciado e valorizado. Eu vou ensinar isso dentro de um dos módulos do nosso programa Terapeuta Desbloqueado. Agora, antes, vem para cá, eu quero te falar sobre como é fácil ter novos clientes todos os dias. E eu vou sintetizar isso para você em 2 pontos bastante simples. E o primeiro ponto é você definir a sua especialidade. Como assim, Paulo, definir minha especialidade? Em uma das lives que antecederam, eu falei que você precisa ter claro qual é o motivo de você existir no planeta Terra. Lembram disso? Você assistiu isso? Só que a maioria das pessoas trava quando a gente fala em você saber qual é o propósito da sua vida. Tudo bem, se você está travado nisso, tudo bem, respira. Eu quero te mostrar uma outra coisa. Você definir a sua especialidade é você ter a capacidade de você escolher um único tema, um único ponto no qual ninguém vai ser melhor do que você. É como eu dei o exemplo antes do massoterapeuta que se especializa em nervo ciático. E ele estuda e ele conhece não apenas as técnicas de massoterapia, mas todas as técnicas que ele puder estudar e conhecer que resolvam o problema de nervo ciático. Então ele deixa de ser só mais um massoterapeuta e ele passa a ser o cara que sabe tudo de nervo ciático. Direito e esquerdo. Quanto tempo começou? Ele vai saber literalmente como resolver teu problema tirando com a mão. Porque ele chegou num nível de conhecimento, de profundidade que nenhum outro tem. Então vamos imaginar o Instagram de um massoterapeuta. Você entra no Instagram e está lá, fulano de tal, massoterapeuta, atendimentos de segunda a sexta-feira, tal horário. Você pode deduzir que a consulta dessa pessoa vai ser tipo R$80, R$100, cento e pouquinhos reais. Porque, vamos lá, que ela cobre R$150, ela é só mais uma terapeuta. Não tem ali uma especialidade, uma coisa que diga, essa pessoa é diferenciada de todas as outras que você vai ir. Agora vamos imaginar o Instagram de uma pessoa que tem uma especialidade. E aí você entra lá, fulano de tal, terapeuta, especializada em encontrar a origem e acabar com a enxaqueca. O que você fez aqui? Você se especializou em como resolver enxaqueca. Você sabe mais sobre como resolver enxaqueca do que qualquer pessoa. E aí se você está pensando assim, não, mas eu não sou essa pessoa, eu sou só mais uma terapeuta mesmo. Para lá, só um pouquinho, respira. Você não nasceu terapeuta. Você aprendeu a técnica que você sabe. E definir a sua especialidade é o primeiro passo para que você se torne especialista. Pegou essa sacada? Você fica aí falando que você não é especialista, que você não sabe mais que os outros e fica no limbo, sendo só mais um comum, cobrando como uma pessoa comum, sendo só mais um. Porque você diz que não tem essa especialidade. E isso te mantém refém, preso nesse lugar onde você não vai chegar a lugar nenhum. Vai viver sempre na escassez e na dificuldade, trabalhando demais e ganhando pouco. Se você escolher, se você souber, é preciso saber como escolher. Não dá para tirar da cabeça assim, eu quero ser especialista em joelho, eu quero ser especialista em dor de barriga. Não dá para tirar da cabeça. Não vai dar certo. Tem que ter um acompanhamento. Por isso que dentro da mentoria Terapeuta Desbloqueado, a gente te leva a você identificar, através da tua história, do que eu chamo de um mecanismo, uma fórmula única de encontrar seu propósito de vida. Você vai identificar aquilo que você faz melhor do que qualquer pessoa. Então você vai decidir, eu vou me especializar nisso aqui. A partir dali, você escolheu a estrada. Quer dizer, agora eu sei que eu quero ir para o norte e não para o sul. Agora eu sei
qual a direção eu estou tomando. A partir desse momento, o que você faz? Você foca toda a sua energia, seu tempo e seu dinheiro em se especializar naquilo. Então você começa a estudar só aquilo, você começa a trabalhar só com aquilo, você se torna um especialista. Isso em 5 anos. Ai, mas 5 anos é muito tempo. É muito tempo. O que você fazia mesmo há 5 anos atrás? Porque há uma grande chance de, ou você fazer exatamente a mesma coisa que você faz hoje, portanto você passou 5 anos, você gastou esse tempo, esse dinheiro e não fez nada para se tornar um profissional valorizado e respeitado, e você continua sendo só mais um. Ou quem sabe até 5 anos atrás você nem era terapeuta. E olha que legal, agora você é. Então, olhar para 5 anos à minha frente e tomar a decisão de o que eu vou fazer com eles muda o jogo. Porque os 5 anos vão passar de um jeito ou de outro. O dinheiro que você vai ganhar, você vai gastar de um jeito ou de outro. Numa prioridade A ou B. Sua energia, seu esforço vai estar no Instagram vendo os outros que são melhores que você, ou vai estar em construir sua autoridade, sua especialidade. Agora, o que muda o jogo? Hoje, você tomar a decisão do que você quer se especializar nos próximos 5 anos. Porque quando você pegar na mão 2 livros e um deles fala sobre blá, 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 e esse outro fala sobre exatamente o assunto que você escolheu se especializar, o que você vai fazer imediatamente? O que o seu cérebro vai fazer quando vê 2 livros? Ele vai saber, legal esse aqui, mas não é o meu assunto, não é minha especialidade, não é sobre o que eu me dedico. Eu estou decidido a passar 5 anos estudando um único assunto, me especializando numa questão. E esse livro fala dessa questão. Eu preciso ler esse livro. E eu pego esse livro e começo a ler. Já te leva imediatamente para uma ação que muda seu jogo, muda sua vida. Esse é o poder de você se especializar, de você dominar um assunto. Tá? Esse é o ponto 1. Ponto 2 que eu quero te trazer. Vamos lá. O ponto 2 é dominar o assunto. Como é que faz para dominar o assunto? Você já falou isso, Paulo, mas como é que faz? Vou te explicar. A fórmula do propósito da vida funciona baseada em 4 pontos bem simples. 4 pontos bem simples, dá para resumir ela. O primeiro ponto é você identificar qual é a tua dor existencial. Ou seja, existe um momento traumático que você viveu na barriga da mamãe ou na primeira infância que definiu a forma como que você vê o mundo, como que você sente o mundo, como você entende o funcionamento do mundo. É a tua dor existencial. A partir disso, surgiu em você um mecanismo que eu chamo de estratégia de sobrevivência, que é o segundo pilar. Essa estratégia de sobrevivência foi o jeito que você adotou para melhor lidar com a sua dor existencial. Então, por exemplo, uma pessoa vai ser introvertida, não vai gostar de falar em público, não vai gostar de se manifestar, mas vai ser muito inteligente, vai ler muito. Outra pessoa vai ser extremamente comunicativa, carismática, vai ser um verdadeiro político. Como foi que você lidou com a tua dor existencial vai definir o teu poder, o teu superpoder para você escolher a sua profissão com maestria. E o terceiro ponto é aquilo que eu brinco com vocês de qual é o teu superpoder. O que está escrito lá na bio do teu Instagram? Lá na bio do teu Instagram, se eu ir lá no teu Instagram agora e olhar, eu consigo encontrar em 2 linhas o motivo de por que você está sobre o planeta Terra? Eu vou conseguir, olhando no teu Instagram, entender qual é o propósito da tua vida? O que torna você único e especial no planeta Terra? Eu consigo ver? Então, pilar 1, entender qual é a minha dor existencial. Pilar 2, eu entender como eu lidei com essa dor. Criei uma estratégia de sobrevivência. Pilar 3, eu tenho isso tão claro dentro de mim que eu sou capaz de colocar em 2 linhas, em 2 frases. Eu tenho uma bio no Instagram que diz exatamente por que eu existo e qual é o benefício da minha existência sobre o planeta Terra. E o pilar 4 é você adequar o seu valor de trabalho. Porque quando você sabe quem você é, o que você faz, você se especializou, você focou e desenvolveu só esse assunto,
e você tem clareza sobre isso, você consegue receber mais, você é valorizado como acima da média. Porque literalmente você se tornou alguém acima da média. Faz sentido? Põe teu comentário aí embaixo agora, deixa teu hashtag saquei, coloca tuas dúvidas também se você quer uma resposta. E eu quero te convidar mais uma vez. A grande noite vai acontecer dia 1º de setembro, às 20 horas. A mais completa aula para terapeutas que desejam ser seguros nos seus atendimentos, ser respeitados pelo seu trabalho, na família ou fora da família, e ter uma agenda lotada. Quando, Paulo? 1º de setembro, quinta-feira, 20 horas. Então não esquece, aqui abaixo está o link para a tua inscrição, tá? Aqui na descrição do vídeo do YouTube. Para a gente se despedir, eu quero te contar uma pequenininha história, uma reflexão. Teve um cientista, e esse cientista sabia tudo, mas tudo sobre borboletas. Ele leu todos os livros, ele fez todos os cursos, ele sabia tudo sobre as borboletas. Mas para poder aplicar esse conhecimento e ajudar as borboletas, ele precisava captar essas borboletas. Ele precisava pegar elas. Então, esse cientista começou a correr de atrás das borboletas pelo campo com uma redinha, tentando captar as borboletas. E o que aconteceu foi que mal ele botava o pé no campo e as borboletas viam ele e fugiam. E então, o que adianta saber tudo sobre borboletas se eu não sei como fazer para que elas possam confiar em mim, para que eu possa pegar elas para ajudar elas? Ele chegou à conclusão, isso não vai dar certo. Foi então que ele resolveu investir em aprender a captar as borboletas. E qual foi a descoberta dele? Que o segredo é dar às borboletas o que elas mais amam. E aí as borboletas vêm até ele. Então, um belo dia, ele acordou cedo e não foi pegar a rede dele. E ele não correu atrás das borboletas mais. Ele decidiu começar a construir um lindo jardim, plantar flores. Assim, toda manhã, ele plantava as mais variadas flores. Quanto mais belas as flores, quanto mais colorido o jardim, mais borboletas vinham. E as borboletas aprenderam a confiar nele, porque ele plantava o que elas mais amavam. Quero deixar essa mensagem no teu coração. Será que você, com todo o seu conhecimento, realmente sabe como atrair as borboletas, trazer elas e fazer elas desejarem você? Ou será que você está assustando, espantando todas elas, tentando captar elas, pegando elas, correndo atrás de clientes? Lá no Telegram eu tenho um grupo onde eu ensino terapeutas a ser mais seguras nos atendimentos, identificando com precisão a origem emocional do problema, muitas vezes em 20 minutos, se tornando uma referência nos resultados.